Que o Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe nesse momento em que nós queremos refletir, dando continuidade a essa série de reflexões sobre o amor. Que Deus nos abençoe. Amém. Podem sentar. Amados irmãos e irmãs em Cristo, no último final de semana, como eu já disse, iniciamos uma nova série de reflexões sobre essa temática tão importante, o amor. E nós vimos aquele texto que foi lido novamente, agora há pouco, texto de 1 Coríntios, capítulo 13, com destaque para o verso 13, onde Paulo diz: agora existem estas três coisas, a fé, a esperança e o amor, porém a maior delas é o amor. Isso nós falamos na semana passada. O amor é a base, o amor é o fundamento, ele é anterior até mesmo à fé, anterior à esperança, e subsiste, permanece quando a fé e a esperança já perdem o seu sentido. Isso numa perspectiva eterna. Vimos também que o amor, ele não pode ser compreendido racionalmente de maneira plena, mas ele se mostra através dos frutos. Os frutos na vida da pessoa que ama, assim como a árvore, lembram? Assim como a árvore é conhecida pelos frutos, assim o amor também, ele é conhecido pelos frutos. É bem verdade, lembramos também que nós, como cristãos, muitas vezes produzimos mais folhas e flores do que frutos, né? E dissemos aqui que pelo amor que Cristo tem por nós, ele também nos capacita e faz com que nossa vida possa de fato frutificar, que essas folhas e essas flores redundem em bons frutos, frutos do amor, frutos do amor. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida em favor dos seus amigos. Isso foi o que Jesus fez por nós. Portanto, se nós amamos, é porque Deus nos amou primeiro. Os frutos do amor em nossa vida devem fluir do grande fruto de amor que Deus nos oferece, o perdão e a salvação em Cristo. Resumidamente, foi isso que nós vimos na semana passada. E hoje nós queremos dar um passo adiante nessa reflexão, refletindo sobre esse tema que está aí. O amor une perfeitamente todas as coisas. E para tratar desse tema, nós vamos olhar novamente o texto de Colossenses, o texto da epístola que nós ouvimos agora há pouco. Está no próximo slide. Ali, o apóstolo Paulo diz o seguinte a respeito dos cristãos, a respeito daqueles que são o corpo de Cristo. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Aqui, nesse pequeno texto, em pouquíssimas palavras, o apóstolo Paulo resumiu a obra da salvação, né? Ao dizer, Deus os amou e escolheu para serem dele, Paulo se refere a toda a obra redentora de Cristo, que deu a sua vida por amor a nós. E logo na sequência, no mesmo texto, o apóstolo mostra que esse amor recebido da parte de Deus deve se mostrar na vida do cristão, nos frutos que ele produz. Por isso ele diz, vistam-se de humildade, de misericórdia, de bondade, delicadeza e paciência. Não fiquem irritados uns com os outros, mas sejam capazes de perdoar. Exatamente isso. São os frutos.
onde o amor se mostra. Misericórdia, bondade, humildade, delicadeza, poderíamos citar tantos outros. São os frutos que a árvore, nós, amados por Deus, passamos a produzir. Ou é isso que Deus espera que a gente produza, esses bons frutos. Mas Paulo, ele vai adiante, ele não se cansa, em vários momentos ele fala sobre essa questão com os seus ouvintes, e em 1 Coríntios, no capítulo 14, ele diz o seguinte, pode passar ali, sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Vejam, esse também é um fruto extremamente importante e tem tudo a ver com humildade, delicadeza, paciência, misericórdia e bondade, sobre o que Paulo escreveu aos Colossenses. Nós poderíamos até dizer que na era em que nós vivemos, a era da lacração, especialmente nas redes sociais, bem que essa frase, esse versículo poderia nos servir de alerta. Sermos como crianças para aquilo que é mal. Deixarmos de lado, atitudes infantis, ideias infantis e tratarmos de sermos maduros, adultos no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir. E isso começa, claro, por ter bom senso. Termos um bom senso é agir com misericórdia, com bondade, com humildade, com delicadeza, com relação ao nosso próximo. E é justamente para que nós sejamos adultos na fé, sejamos maduros em nosso modo de pensar e agir, e não como crianças, sejamos adultos. É por isso que Paulo faz essa lista dos frutos do amor. E logo após fazer aquela lista, ele diz o seguinte: acima de tudo, tenham amor. É uma forma adulta de pensar e agir. Acima de tudo, tenham amor. Por quê? Porque o amor une perfeitamente todas as coisas. E aí nós chegamos no versículo que é o nosso tema de hoje. E aí a pergunta é: o amor une perfeitamente todas as coisas. Como assim? Como o amor une perfeitamente todas as coisas? E aí eu gostaria de destacar 2 pontos. Pode passar ali. Primeiro, o amor une perfeitamente todas as coisas porque, afinal de contas, ele é o vínculo, é o que une o temporal e o eterno. E segundo, o amor une perfeitamente todas as coisas porque o amor edifica. Então nós vamos tratar agora desses 2 tópicos. O primeiro deles, o amor como o vínculo entre o temporal e o eterno. Vocês estão bem lembrados? Semana passada falamos, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Agora existem a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. E é justamente por isso, é justamente porque o amor já existia antes de tudo e continua existindo depois que tudo mais perde sua razão de ser. É justamente por isso que o amor é justamente aquele vínculo entre o que é temporal e o que é eterno. O próprio salmista, no Salmo 138, salmo que nós lemos agora há pouco, diz assim: o teu amor dura para sempre. Pode explicar ali. O teu amor dura para sempre. O amor é eterno. Mas o que é temporal e o que é o eterno? Para a gente clarear um pouco melhor a nossa mente. Temporal é o quê? É tudo aquilo que está sujeito ao tempo, aquilo que é terreno, aquilo que é humano, aquilo que é nosso, aquilo que é palpável. E a eternidade é o quê? Aquilo que não está sujeito ao tempo, ao relógio, ao passar das horas, e que vai justamente para além daquilo que nós vemos com os nossos olhos físicos. O eterno tem a ver com aquilo que nós vemos com os olhos da fé e da esperança. Um dos símbolos para aquilo que é temporal
é justamente o ser humano, que morre, portanto é temporal. Nós somos temporais. E o símbolo maior da eternidade é o quê? O próprio Deus, que é eterno, que sempre existiu e sempre vai existir. Esse mesmo Deus que é chamado de amor. Deus é amor. Nós vimos esse versículo também na semana passada. Acredito que você já deve ter percebido aonde eu quero chegar com tudo isso. O vínculo entre o temporal e o eterno, o vínculo entre a terra e os céus, entre o ser humano e a divindade, Deus, o vínculo entre o que nós vemos com os olhos físicos e aquilo que só pode ser visto pelos olhos da fé. Esse vínculo, essa ligação entre nós e Deus, ela só é possível pelo vínculo do amor. Pelo vínculo do amor, que, aliás, não pode ser visto. O amor também é um objeto de fé. Nós não o apalpamos, nós não o vemos com os olhos físicos, a não ser através dos frutos que ele produz. Vejam o Salmo 138, no verso 2. Ali, o salmista diz assim: por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho virado para o teu santo templo e dou graças a ti. Percebam aqui o pacto, a atitude religiosa, o motivo do culto, né, do salmista, e a esse culto ele também nos convida. O motivo que o leva a prestar culto a Deus é justamente o vínculo que ele, o salmista, e nós temos com Deus. Esse vínculo é o chamado vínculo da perfeição, o amor que une perfeitamente todas as coisas. Por causa do teu amor. Esse é o grande motivo porque o salmista rende louvores a Deus. É isso que o liga a Deus. Por causa do teu amor e da tua fidelidade. Vejam o vínculo entre o temporal e o eterno presentes aqui no Salmo. Também no Novo Testamento nós vemos isso. Pode passar ali na leitura do Evangelho desse final de semana. Famosíssimo texto de João 3,16 começa assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o motivo de Deus enviar o seu Filho? O amor. O amor, que é o vínculo entre Deus e o ser humano, entre o eterno e nós, seres humanos. Então, esse é o primeiro tópico, porque o apóstolo Paulo diz que o amor une perfeitamente todas as coisas. E nós vemos isso na Bíblia de ponta a ponta. Ele une o temporal, o ser humano, a Deus. O amor. A segunda razão porque o amor une perfeitamente todas as coisas, nós dissemos antes, é porque o amor edifica. Como assim o amor edifica? Naquele texto de 1 Coríntios 13, que nós lemos semana passada e relemos hoje, de tão importante que ele é, o apóstolo começa o hino ao amor dizendo assim: ainda que eu fale a língua, perdão, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Em poucas palavras, o que Paulo está dizendo aqui: nenhum dom espiritual, ainda que fosse a erudição, a oratória, todo o poder, todo o conhecimento, ou mesmo a capacidade de falar todas as línguas dos homens e até a língua dos anjos, nada disso tem valor
se não vier acompanhada do amor. Se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. É interessante nós observarmos que alguns capítulos antes de Paulo dizer isso, no capítulo 13 ele fala isso, né? No capítulo 8, um pouco antes, portanto, o apóstolo havia dito o seguinte: o conhecimento leva ao orgulho. Não só o conhecimento, mas tantas coisas. Mesmo que alguém falasse a língua dos anjos, isso levaria ao orgulho, né? O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. O amor edifica. Mas o que quer dizer isso, afinal de contas? O que quer dizer o amor edifica? Bom, edificar é uma palavra que vem da onde? Da construção, né? Da construção civil. Edificar é o quê? É construir a partir de uma fundação, a partir de uma base, né? A fundação é de extrema importância para que a casa fique de pé, né? Ou para que o edifício, né, edificado sobre essa base, tenha sustentação, seja seguro, seja resistente. E nesse sentido é que nós devemos fazer a relação. Qual é a base ou a fundação da vida espiritual? Qual é a base sobre a qual a nossa vida espiritual deve ser edificada em amor? É justamente a mesma base, o amor. Esse amor que une o temporal e o eterno. Esse amor que é a base de tudo. O amor é a fonte de todas as coisas, e no sentido espiritual é o amor o fundamento mais profundo da vida espiritual. Deus amou o mundo de tal maneira, ele foi movido pelo amor. Por causa do teu amor, eu canto louvores a ti, diz o salmista, está no Salmo 138. Portanto, o próprio amor é a base de sustentação do edifício, né, da nossa vida espiritual. O amor edifica a partir dessas bases, da sua própria base. Aliás, esse trecho de 1 Coríntios 8, conforme a nova tradução na linguagem de hoje, vou deixar lá, eu acho que não coloquei no slide, mas esse trecho, pode voltar ali, onde diz assim, o amor edifica. A linguagem de hoje traduz de uma maneira um pouco diferente e nos dá justamente o entendimento do versículo. O amor edifica é traduzido na linguagem de hoje por o amor nos faz progredir na fé. O amor nos faz progredir na fé. Portanto, edificar a partir das bases, a partir do amor, é progredir na fé, crescer na fé. Mas tem um detalhe que faz uma diferença muito grande. E esse detalhe é a razão porque o próprio amor é o fundamento sobre o que a fé é edificada e a esperança é edificada. O amor, quando ele edifica, ele o faz também lá aonde, humanamente falando, parece faltar o amor. Aonde parece que o amor não existe. O amor que edifica faz progredir a fé de forma que o sujeito seja capaz de amar mesmo onde não pode esperar nada em troca. Ou melhor, o amor que edifica, ele é capaz de fazer o sujeito amar aonde ele poderia até ser rejeitado justamente por amar. Querem um exemplo? Jesus diz assim: se alguém te der um tapa no lado do rosto, ofereça o outro lado também. Mais adiante ele diz: amem os seus inimigos e orem pelas pessoas que perseguem vocês. Esse é o amor que edifica. O amor que é capaz de orar pelos seus inimigos, de orar pelos que perseguem,
de dar a cara a tapa, né? Dar o outro lado da face. Aqui nós percebemos, portanto, a radicalidade, né, dessa edificação. A radicalidade do amor que edifica. Do amor que cresce na fé, né? Que faz a fé crescer, faz a fé se desenvolver. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aquele maravilhoso hino ao amor cristão, ele faz um resumo, ele cita vários frutos e várias atitudes justamente de um amor que edifica, que é capaz de amar apesar de tudo. 1 Coríntios diz assim, pode passar ali. O amor, pode falar, o amor é paciente e bondoso. Esse é o amor que edifica. Justamente por isso o amor edifica, porque ele é paciente e bondoso. Paciência é o que? É a perseverança que pressupõe que o amor esteja realmente no fundamento. Esteja realmente no fundamento e no coração também da outra pessoa. Aquele que julga o outro, no fundo, pressupõe que o outro não é capaz de amá-lo. Não é capaz de amá-lo. Por isso o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso e também não se conduz de forma inconveniente. O ciúme também, a vaidade, o orgulho, negam que o amor possa estar presente na outra pessoa. O amor que edifica suporta a incompreensão, suporta a ingratidão, suporta até a cólera das outras pessoas. Aquele que tem inveja e rancor, pelo contrário, esse não carrega os fardos dos outros, não é capaz de dar o outro lado da face, não é capaz de orar pelos seus inimigos. O amor que edifica, pelo contrário, ele não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal, né? Ou seja, não fica guardando rancores, não quer se vingar pelo que o outro fez. E é justamente por não fazer isso que o amor, o verdadeiro amor, fundamentado na base verdadeira e correta, no grande exemplo de Cristo por nós, esse amor edifica, faz crescer na fé. Aquele que procura apenas os seus próprios interesses acaba por demolir todo o restante e assim não deixa espaço para que o amor edifique. Mas quando o próximo a quem devemos amar é de fato considerado com seriedade, então não há espaço, não há lugar para a irritação, nem para que alguém se ofenda por causa do mal que a outra pessoa eventualmente tenha feito. Por isso Paulo vai dizer, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Vejam quão profundo é esse texto que Paulo nos traz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13. Ele está falando do amor verdadeiro, o amor que edifica. Como escreveu um conhecido autor dinamarquês, ter amor é pressupor amor nos outros. Ter amor é pressupor que o outro seja capaz de amar. Ser amoroso é, afinal de contas, justamente admitir, pressupor que outros seres humanos também sejam amorosos. Em outras palavras, como alguém já disse também, pode passar ali, quando o coração fala ao coração, não há mais nada a dizer. Quando o coração fala ao coração, não há mais nada a dizer.
Talvez seja isso o que o poeta brasileiro, né, quis dizer quando disse que sinônimo de amor é amar. Prezados irmãos, como a fé, como a esperança, o amor não é para ser explicado. Por mais que a gente tente, não consegue explicá-lo perfeitamente. O amor não é para ser explicado, ele é para ser vivido, é para ser compartilhado, é para ser, enfim, colocado na prática, produzindo bons frutos. A vida que repousa em Deus, o ser humano que repousa, que coloca a sua vida, os fundamentos da sua vida em Deus, tem o amor dele, tem o amor de Deus e é capaz de amar porque recebeu o amor de Deus, recebeu o amor maior, o amor de Cristo. Quem realmente vê com os olhos da fé e da esperança, quem realmente é capaz de ver e compreender o amor de Deus na face de Cristo, pode fazer uma nova leitura do mundo, fazer uma nova leitura do outro, fazer uma nova leitura das pessoas à sua volta, e se é capacitado a ter, de fato, uma nova atitude onde, vejam vocês, aonde o serviço de amor cristão, aonde também as suas ofertas, aonde também a sua frequência aos cultos recebe um novo sentido, uma nova razão de ser, baseada nesse princípio. Nós amamos, nós fazemos isso porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Por causa do teu amor, diz o salmista, eu canto louvores a ti. E nessa nova atitude, nessa nova forma de ver e encarar o mundo, as folhas e flores redundam em bons frutos, frutos do amor, justamente porque o amor une perfeitamente todas as coisas. Ele une o temporal e o eterno, une o ser humano a Deus. E assim edifica o corpo como um todo, o corpo que é a igreja, o corpo que é a família na fé. Pense nisso e que Deus o abençoe. Amém.